Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino Papo Filosofia e o papo de hoje, olha, é sobre uma decisão de vida ou morte em alto mar e, mais importante, o que ela pode nos ensinar sobre justiça. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nessa história. Para a gente começar, é super importante entender que existem basicamente duas grandes lógicas morais, duas formas de pensar sobre o que é certo e o que é errado. Pensa assim, de um lado tem o que a gente chama de moralidade consequencialista. A ideia aqui é bem direta, sabe? O que conta de verdade são as consequências. Se o resultado de uma ação for bom, então a ação foi boa. Simples assim. Mas do outro lado da moeda, a gente tem a moralidade categórica. E essa visão é bem diferente. Ela diz que, olha, certas coisas são erradas e ponto final. Não importa o resultado, não importa se vai trazer um bem maior. A ação em si já é errada. Tá, mas isso tudo parece meio abstrato, né? Então, que tal a gente ver como essas duas lógicas se chocam na prática? Vamos para uma história real. Uma história bem pesada lá do século XIX. A gente volta para 1884. O iate Mignonette naufraga e 4 homens ficam à deriva no meio do nada, num bote salva-vidas minúsculo. Um desses homens era o Richard Parker, um garoto de 17 anos, órfão, na sua primeira grande aventura no mar. E a situação deles? Bom, era desesperadora. Tinham pouquíssima comida e nada de água potável. E aí, os dias foram passando e se arrastando. A fome e a sede eram torturantes, imagina só. Depois de quase 3 semanas, o jovem Parker, que era o mais fraco de todos, fica doente, quase morrendo, depois de beber água do mar por desespero. E é aí, no 20º dia, que o capitão toma uma decisão terrível. Para sobreviver, os outros 3 tomaram a decisão de matar o Richard Parker e se alimentar dele. É chocante, eu sei. E a pergunta que fica, a pergunta que ecoa até hoje, é essa. O que eles fizeram foi moralmente errado? Para tentar entender um caso tão extremo, vamos olhar primeiro para os argumentos da defesa. A lógica que eles usaram se baseia numa ideia filosófica muito, mas muito influente. O argumento da defesa era basicamente este, olha, era uma situação de necessidade extrema. Fazer o quê para sobreviver? E eles fizeram o cálculo. É melhor que um morra para que 3 possam viver, certo? Faz sentido, não faz? E ainda tinha mais. Os outros 3 homens tinham família, gente esperando por eles em casa. Já o Parker, bem, ele era órfão. Na cabeça deles, ninguém ia sentir a falta dele. E esse tipo de raciocínio, esse cálculo de vidas, não é só uma desculpa de gente desesperada, não. Na verdade, essa é a essência de uma teoria filosófica super famosa, o utilitarismo. A ideia principal, popularizada por Jeremy Bentham, é que a coisa certa a se fazer é sempre aquilo que vai gerar o maior bem para o maior número de pessoas. Ou seja, maximizar a felicidade geral. É uma lógica bem pragmática. Só que a promotoria e, na verdade, muita gente não engoliu essa história. Para eles, não existe cálculo no mundo que possa justificar o que aconteceu naquele bote. A acusação foi direta ao ponto. Assassinato é assassinato. Simples assim. Eles argumentaram que todo ser humano tem um direito fundamental à vida. E esse direito não pode ser violado, não importa o quão desesperadora seja a situação. A vida do Parker foi tirada à força, sem o consentimento dele, sem nenhum tipo de processo justo. Foi um ato categoricamente errado. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais complicada, sabe? Porque a gente começa a pensar, e se? E se alguns detalhes dessa história fossem diferentes? Será que isso mudaria a nossa opinião? Por exemplo, o capitão até sugeriu que eles fizessem um sorteio, tirar na sorte quem iria se sacrificar. Um dos homens não quis, então a ideia foi descartada. Mas e se todos tivessem concordado? Se o nome do Parker saísse num sorteio justo, isso tornaria o ato de matá-lo moralmente aceitável? Pensa bem. Ou vamos pensar em outro cenário, ainda mais complexo. E se o próprio Parker, já sabendo que estava morrendo, tivesse dito: podem me usar para que vocês sobrevivam? E se ele tivesse consentido? Será que o consentimento tem o poder de transformar um ato que a gente considera horrível em algo, permissível? Então, como a gente pode ver, o caso do Mignonette não dá respostas fáceis. Pelo contrário, ele nos deixa com um nó na cabeça e pelo menos 3 grandes questões filosóficas para a gente pensar. É um caso que nos obriga a encarar de frente algumas perguntas bem difíceis. Primeira, será que a gente tem mesmo certos direitos que são inegociáveis? Direitos que nenhum cálculo de bem maior pode passar por cima? Segunda, um procedimento que parece justo, como um sorteio,
pode legitimar um resultado que, no fundo, é imoral? E terceira, e talvez a mais intrigante de todas, qual é o verdadeiro peso moral do consentimento? Por que concordar com algo pode, de repente, transformar o errado em certo? No fim das contas, a solução deles durou 4 dias. Depois de 4 dias se alimentando do corpo do Parker, os 3 sobreviventes foram resgatados. E o mais chocante é que no diário do capitão, ele descreve o momento do resgate com uma frase bizarramente normal, falando que um navio apareceu enquanto tomávamos nosso café da manhã. Enfim, eles foram levados a julgamento e, no final, a justiça decidiu foram considerados culpados de assassinato. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, para fechar. Se você estivesse numa situação limite, uma situação sem saída, que lógica moral guiaria as suas decisões? Seria a lógica das consequências, do maior bem por maior número, ou seriam os seus valores categóricos, aquelas coisas que você acredita que são certas ou erradas, não importa o que aconteça? Federais do Ensino. Um papo melhor para um mundo melhor. Esse material foi produzido por J. Nascimento. E aí, se você curtiu essa discussão, não esquece de deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Nosso e-mail é federaisdoensino@papofilosofia@gmail.com. Valeu!